Eu acho que a primeira necessidade hoje do Guarani é estruturação. Então não tem só o investimento financeiro. Se houvesse só investimento financeiro garantisse resultado, teria sempre um campeão. Precisa primeiro a gente criar a filosofia e essa estruturação. Hoje não compete a cogestora que irá ver, e nem ela teve acesso, de quais são as dificuldades do dia a dia em relação a penhoras, ou problemas políticos, ou qualquer outra coisa. Precisa se gerir isto. A gente entende que, tendo como base as receitas que terão o ano que vem, entre Campeonato Paulista, porque quais seriam as fontes de renda do futebol? Televisionamento, receitas da Federação Paulista, da CBF, venda de jogadores, tudo que é direto do futebol. Teoricamente você teria em torno líquido para o futebol do Guarani, em torno de 10 a 12 milhões. Se computa para você fazer um bom campeonato paulista e um campeonato brasileiro de Série B para você disputar o acesso, que você teria uma folha de pagamento em torno de 1,2 milhões. Então, hoje, você teria um reinvestimento dos parceiros na ordem de 6 a 10 milhões de reais de aporte no próximo ano. Essa que é isso. Então, a primeira meta, se não houver essa estruturação, se não houver a profissionalização, se não buscar ter não é só nome e não é só dinheiro. O nome também da TFM, ou da Trafic, vamos falar assim, ou do elenco, também agrega muito indiretamente. Já agregou esse ano, quando muitos dos atletas têm parte dos salários pagos pelos outros clubes. Não existe disso. E tem jogadores que acabaram não querendo vir também. E também tem jogadores que vieram supervalorizados. Então é um conjunto. O orçamento não é só absoluto. Talvez para alguém que não tenha experiência, precise mais dinheiro, mais esforço e eventualmente não consiga ter o resultado. Para alguém que tenha expertise e representa mais de 300 jogadores, tem acesso a diversos clubes, ele tem hoje um custo-benefício de contratação de jogadores muito melhor do que o outro. Mas independente disso, se calcula que em torno de 6 a 10 milhões seriam reinvestidos no Guarani, no futebol, no próximo ano. Primeiro, dentro dessa parte, hoje eu estou aqui como conselheiro, sabendo disso e tendo participado da estruturação do futebol e tendo ajudado nesses 2 últimos anos, sabia das dificuldades e daí eu fui procurado, em termos disso, de como a gente podia buscar investidores. Quando isso eu busquei a Trafic, como eu conversei com outros também, não foi de outros grupos, eu conversei com o grupo da Rogon, eu conversei com o Eduardo, que é meu sócio, eu conversei com o Carlos, eu tenho diversos grupos. E o que eu achei mais adequado, e de quando eles entenderam essa filosofia, porque até então eles sequer trabalhavam juntos, eles reconheceram a grandiosidade do Guarani. O Guarani é muito forte, nós temos que parar com essa mentalidade de coitado. É claro que o objetivo de trabalhar no Guarani, ele já é compensado com a valorização da marca. O Guarani hoje ele está no 2º ano consecutivo numa Série B. Hoje isso agrega muito valor ao seu trabalho. Esse é o primeiro contato que eles. Eu não tenho contato nem direto e nem indireto. Se eu vou ter ou não, eu não sei, e hoje eu não teria, por todo o desgaste que produz. Hoje eu estou só apresentando por uma coisa. O Palmeiron, ele está aqui, ele teve acho que 3 ou 4 reuniões que você teve acesso ao Fernando Garcia, através de mim e de tudo. Eu fui o único interlocutor. E hoje, além de eles estarem viajando,
Quem conhece hoje a realidade do Guarani, que passei para eles e estruturei, e sabia de tudo que a gente discutiu, e está dentro de um contexto, seria eu. Eu poderia estar aqui o Frederico Pena, que é apaixonado pelo Guarani, por incrível que pareça, em relação a de tudo, ele acha o Guarani, por localização, por tudo que representa na história, é uma coisa muito simples. Se você tem um jogador no oeste de Itápolis, tanto é que é oeste de Itápolis, então você já perde um tempo para você explicar. E qual é o jogador que saiu do oeste de Itápolis? Não sei. Agora, qual é o jogador que já saiu do Guarani? Careca, Zenon, Amoroso, Djalminha, Luizão, Robson Ponte, jogadores que nem são famosos aqui e que lá fora representam muito, como o Sony Anderson. E hoje a nossa mídia e a maneira de se trabalhar, ter um jogador no Guarani é muito importante. Então, para vender um jogador lá fora, quando a gente fala assim, não, é o jogador do Guarani, então tá. Quem é o diretor hoje de São Paulo? Ricardo Rocha. Surgiu aonde? No Guarani. Quem é hoje a vice-presidente da Federação Paulista? Mauro Silva. Surgiu no Guarani. Então nós temos que começar a valorizar o que é o Guarani. E hoje eu estou aqui como conselheiro. Você queira acreditar ou não. Guarani decide. Empate não, sim ou não? O Guarani decide. O Guarani, ele arca com a responsabilidade. É cogestão. Tem um presidente que tem que ser respeitado, vai ter o seu diretor que é respeitado, e daí é uma questão de bom senso e de como que se cria no dia a dia. Uma coisa é você saber respeitar o conhecimento e como que está andando, e a outra coisa é disso, patrão e empregado. Você tem que chegar e falar o que é que você quer. Se a cogestora não estiver respeitando, sai. Agora, dentro desse dia a dia, precisa ter humildade, precisa ter conhecimento, precisa ter relacionamento. É assim que funciona. O Guarani não pode perder a autonomia dele. Diretamente para o Guarani. Não entra como receita do futebol. Perfeito. 100% do Guarani. Vai fazer o que ele quiser. Otimização dos recursos e profissionalização para buscar acesso. Ninguém falou, só para deixar bem claro, ninguém falou assim, vai subir no primeiro ano ou no segundo, pode subir. Mas a estruturação para o Guarani ser um grande Guarani. Primeiro 2 anos é só curto prazo. Né? Hoje seria essa estruturação profissional, ter um time competitivo, adequar em termos de investimento do que precisa ser feito, disputar o Campeonato Paulista, se manter dentro do Campeonato Paulista e buscar o acesso na Série B. Esse é, fazer uma melhor campanha possível na Copa do Brasil, porque isso rende. Enfim, qualificação de todo o projeto do futebol. Não adianta ficar prometendo coisas que não cumprem. Hoje é muito difícil de ter gente trabalhando no Guarani. Então essa profissionalização tem que vir primeiro com uma cultura, treinamento e essa estruturação. Não adianta se criar uma coisa e falar assim, não, em 2025 vai ser campeão da Libertadores. Isso é mentira. Pode ser, o Guarani pode ser, já foi grande, já foi campeão brasileiro, em 79 ele quase chegou na final da Libertadores. Mas hoje, dentro da realidade, a gente precisa entender que nós temos que ter dignidade. Acredito que este ano o Guarani teve a dignidade da camisa, não só com acesso na A2 como com o campeonato, quanto a chegar num campeonato onde durante o campeonato inteiro nós sempre ficamos entre os 10. Nós nunca tivemos perto do rebaixamento. 9 rodadas antes de terminar o campeonato, nós já tínhamos livrado. Então isso é uma coisa boa, que se nós tivéssemos um ambiente político, serviria muito de lastro para a gente valorizar tudo o que aconteceu. E a gente se perdeu no meio de ofensas, de brigas, de processo, que ninguém ganhou nada, e quem perdeu mais no meio de tudo isso foi o Guarani.
A maneira que ia ser feita disso, inclusive nesse MOU, que é um termo de acordo, que é bem detalhado, que é mais ou menos como essa proposta, mas juridicamente um pouco mais avançado, para ter parâmetros. Todos receberam. Os conselheiros receberam o seu. Eu não sei. Bom, então o que acontece? Nesse ano, por exemplo, se houvesse essa parceria necessária no meio do ano, iria haver uma complementação caso fosse necessário. Não é, então ele precisa ser refeito. Dentro de uma quebra, depende qual parte que está sendo prejudicada, se é o Guarani ou se é a cogestora. Se for da parte do Guarani, é claro que vai ter as penalidades, seja ela financeira, criminal, tudo isso tem que estar pautado. Em caso de descenso, também, como perdas e danos, caso aconteça uma briga, uma exposição, ninguém investe alguma coisa para alguém ser tomado, precisa ser respeitado. Então essa é uma situação que tem que ter, tanto é que tem a parte de penalidades e se houvesse descenso tem que pagar a diferença da cota que foi utilizada no futebol. Entendi. Então sempre seria uma porcentagem da cota que receberia. Exatamente, do que é utilizado como distribuição de lucros e do que é utilizado como estruturação do clube. Mas não tem nada definido, se é 10%, 50%? Não tem, não por causa disso, porque não houve discussão, não houve desenvolvimento de contrato. Mas porque não vai ter. Mas teria que ter, né, para a gente ter uma ideia assim, né, uma confiança. Particularmente, a última vez que eu discuti alguma coisa sobre a parceria em nome da Elenco e da Trafic com o CA foi em julho. Nós estamos em novembro. Ok. Ontem também ficou essa dúvida com o pessoal lá também e eles também não souberam responder essa. Não, eu tenho respondido que vai ter. Isso tem que ter. Ok, obrigado. Eu acho que são 25 jogadores de linha e 3 goleiros, alguma coisa dentro dessa parte. Eu não tive acesso ao regulamento do próximo campeonato ainda. A montagem do plantel, claro que passa pela cogestora, de comum acordo, como nós estamos falando em relação ao do Guarani. E daí é uma questão de relacionamento e de divisão. Se também a gente faz a cogestão e um só fala não e inviabiliza o dia a dia, não existe cogestão. Isso é fato. Aí que eu falo que qual é o momento que o Guarani vive, qual é a capacitação que acontece e quais os interesses reais para se criar um caminho. Ninguém fica casado quando não quer, dois obriga. Né? E da parte financeira, é como eu falei, 56% da receita que vai diretamente para o futebol, mais o complemento que farão a folha. Acredito que numa folha de pagamento em torno de 1,2 milhão, 1,5 milhão mês do ano que vem, em torno. Dentro das empresas, por exemplo, dentro da TFM, que é da Trafic, existem 2 profissionais, um que é o presidente, que é o Frederico Pena, muito conhecedor de futebol, e o outro que é o Marcos Cassé. Dentro da Elenco existe o Guilherme Miranda e existe o Neto. E existe a possibilidade de um terceiro investidor, que é o Bruno Vicentim, da Dunkirk, que muitas vezes já se ventilou na mídia, que ele está sendo quase convencido pelo Fernando por outros investimentos, e ele foi vice-presidente do Cruzeiro. Dentro desse conselho seria feito um plantel, tem muitos jogadores deles, não sei te falar hoje, e até mesmo perde a força. Muitas vezes durante esse ano a gente foi buscar um jogador que infelizmente quando trouxe o interesse a público, outros entraram em concorrência e a gente acabou não trazendo. Mas eu não sei se eu posso te falar se vai trazer o Lincoln do Flamengo ou se vai buscar o Vitinho da Áustria. É uma coisa que ainda é muito prematura, mas existe a capacidade e o plantel para se montar um time vencedor. Essa é a realidade. A meta mínima do Campeonato Paulista é se manter, sabendo que tem 12 times, é um campeonato rápido. Essa base do Campeonato Paulista, ela tem que ser no mínimo 60%, 70% do ano inteiro, porque uma vez que você joga o Campeonato Paulista, você já está intercalando com a Copa do Brasil.
E essas remontagens de time, esse ano uma das virtudes do Guarani também ter, onde todo mundo ficou falando que houve remontagem disso, não, perdeu peças importantes, mas dentro das peças se manteve muito, e essa dali que manteve essa estrutura, que foi uma estrutura vencedora. Se a gente parasse em sã consciência no início do ano e fizesse uma cartinha para o Papai Noel, eu ia falar o seguinte: eu quero subir na 2 e me manter na Série B. Então, sem gastar, sem ter problema, sem gastar, sem ter problema trabalhista, tendo receita e se mantendo. Primeiro porque são duas coisas completamente diferentes dentro do futebol. Futebol de base e futebol profissional. O futebol profissional você consegue ter um retorno, teoricamente, a curto e médio prazo. Quando eu falo ter um retorno, eu estou falando para ambas as partes. Eu estou falando tanto para o cogestor, quanto para o clube e também para o atleta, porque existe uma valorização. Hoje, através de direitos televisivos, marketing, venda de jogadores, então você consegue, tendo os resultados positivos e tendo acesso, você consegue ter uma viabilidade financeira maior. Na base, e isso me preocupa, agora eu falando como conselheiro, precisa de ter essa estruturação e a racionalidade do que a gente pode investir e de como investir. Não se tem resultado na base a curto e médio prazo, é só a longo prazo. E um ciclo de base, tecnicamente falando, é de 5 anos. Então, mais sincero do que eu estou sendo, e é por isso que eu acho que é muito importante a gente partir de coisas sérias e não de promessas vazias, o investimento na base hoje é em parcerias, estruturação de profissionais, porque o Guarani sequer tem um centro de treinamento. Era muito importante, tanto para o Guarani ser um centro formador, ter o centro de treinamento. O Guarani hoje sofre muito e tem um custo operacional de ônibus, de deslocamento, que você dificulta a qualidade do trabalho, você não tem o controle e infelizmente não tem filosofia. O Guarani perde muitos jogadores. Teve que perder jogador por causa de sacanagem interna e externa. Teve. Então esse primeiro parte, esse conhecimento e essa estruturação de ter profissionais bons é o primeiro passo. E ter a consciência de nós sócios que esse é um trabalho que tem que crescer com o sucesso de tudo. E a semente que vai ser plantada de bons profissionais, de capacitação de diretores, de tudo, não adianta imaginar que tem que ser campeão da Copa do Sub-17 ou que um jogador muito potencial de 16 anos vai jogar no profissional amanhã. Mas é uma estrutura que, tudo dando certo, pode investir cada vez mais na base. Agora, o Guarani também tem que fazer a sua parte. O Guarani também precisa abrir, o Guarani também precisa ter essa mentalidade de aceitar e cobrar os seus direitos de um centro de treinamento. Mas ele perguntou se você tem gerência na base, se a base é Sim. Não é que é sua, é toda parte, não é que é minha, é toda parte do Guarani. Vai ter o diretor da base do Guarani. Hoje? Não, eu não tenho nada. Não, eu não entendi isso. Eu respondi o que você falou? Beleza. Primeiro, não tem uma regra. O Fortaleza hoje ele gasta em torno de quase 2 milhões. É um perfil. Ele escolheu esse perfil. Ele acreditava dentro disso e ele tem um técnico que recebe em torno de 200 mil reais mês. Foi o perfil. Hein? O Curitiba gasta em torno de 3 milhões. O Goiás é em torno de 3 milhões. Depende do perfil. Depende do comprometimento, de orçamento. Até esse ano, esse foi o último ano que o Goiás tinha acordo de televisão recebendo acho que 40 ou 45 milhões anos. 45 acho que complemento de marketing, essas coisas, e outras coisas.
Não é só dinheiro que faz futebol, é conhecimento. Sem dinheiro também não faz. Quando eu tenho essa divergência com o próprio Carlão e com o Palmeiron, que a folha de pagamento do Guarani é menos de 600 mil, eles estão certos no valor absoluto, mas eles estão errados em relação aos jogadores que realmente fazem parte ativas do Guarani. Não quer dizer que o Guarani não tenha que ter complemento e a obrigação de tudo que ocorreu. Então, por exemplo, tem um jogador como o Wallace, ele não estava dentro disso, mas como ele se machucou um ano, é obrigação do Guarani manter o contrato dele, mas ele não é da folha de pagamento que foi montada para a Série B ou para disso. Então é só essa divergência que eu tenho, e é claro que ao longo dos campeonatos, dependendo do que acontece, talvez você chega num ano para você não cair, que você gasta mais do que para você subir, é dia a dia, é de como que não tem uma fórmula financeira exata. Agora, o que o Guarani fez esse ano, com a ajuda de todos, e eu também tive participação, com a pouca verba que tinha, foi muito bem empregada para a gente aceitar conseguir conquistar todas as metas. E a gente quase subiu. E o tempo, a preparação futura, esse tempo entre eu não posso falar, eu posso falar. Não, então, eu vou responder isso. Existe um tempo hábil para vamos ser. participar sem tá bom. não cair para dois? Não, peraí. Primeiro, a gente não sabe qual que é o futuro. Pode ser que a proposta do Roberto seja aprovada, pode ser que a proposta da elenco seja aprovada, ou pode ser que nenhuma das propostas seja aprovada. Pode ser que se nenhuma das propostas seja aprovada, e a gente monta o time como a gente montou esse ano com a participação. Pode ser que não seja aprovada nenhuma e o Roberto tenha participação. Então eu não sei como responder. Eu sei, por exemplo, que se a elenco e a Trafic ganharem, o tempo é pequeno, mas tem capacidade de montar um clube, um time e representar. Ninguém vai assumir alguma coisa para não ter. Agora, não sei se as outras têm capacidade. E também não sei se o Guarani, não tendo a parceria, hoje o CA tem que pensar como ele planejar isso. Aí é uma responsabilidade do CA. Aquilo que eu falei, hoje, por exemplo, de todas as receitas que advinham para o futebol, deve-se ficar uma parte líquida, tirado todos os percentuais, em torno de 10 milhões, 9.600, que a gente tinha feito uma vez no cálculo, né? Em torno de 9. Através desse orçamento irá haver uma complementação. Se essa complementação vai ser mais 4 milhões ou mais 10 milhões, é dentro disso para se fazer o futebol profissional e atingir as suas metas. Todo mundo quer investir para atingir a meta. Isso é... Entra no Guarani, o que a gestão tem partes? Por exemplo, 350... Não, nesse primeiro momento não tem distribuição nenhuma para a cogestora, tem investimento. Só vai haver uma retirada se acontecer uma venda de jogador ou o acesso, que é um aumento de cotas. Daí haverá disso. Enquanto tiver na Série B ou na Série A, a cogestora, sabendo disso, ela vai poder pautar apenas em valorização de jogadores. Então, o que ela investe e o que ela coloca é para valorizar os jogadores. Responsabilidade de quem contratou. Ponto. Tem um CNPJ diferente do... Não, o CNPJ não precisa nem ter CNPJ diferente. Precisa estar no contrato a responsabilidade de quem contratou e de como conduziu. Então, se você contratou, você precisa ter o respaldo financeiro. Da mesma forma que dentro de uma cogestão e dentro do poder que o Guarani também tem, até mesmo pelo veto e por administração, também vai ter responsabilidades através dos seus atos. Sim. Quais deles, por favor? Estoril de Portugal, é um clube da Trafic. A Elenco já teve parcerias de quando teve o acesso do Oeste, junto ao Corinthians, Palmeiras, Curitiba,
todos os times aqui teve a participação durante a assessoria de vendas de jogadores, formação de plantel. Sim, como cogestão mesmo. Hoje, por exemplo, não existe nenhum clube do Brasil, por exemplo, hoje... Penapolense também. Hoje, o Palmeiras tem a cogestão com a Trafic, com a Crefisa. Então, essa é uma coisa que acontece naturalmente. Tem coisas que se divulgam e tem outras coisas que não se divulgam, até mesmo pela natureza dessa parte. Hoje, o Corinthians tem uma cogestão com a elenco. Se você vê o número de jogadores que ele representa, ou de como que se conduz a maioria das tratativas, é com a elenco. Agora, depende do nível de congestão também. %100% da receita do futebol, 20% vai para penhoras trabalhistas deste acordo que hoje tem. 10% já imposto na fonte. Não vou discutir imposto. Imposto todo mundo paga. É que depois a conta não fecha. Ela chega líquida para a Justiça do Trabalho com menos 10%. É a mesma coisa. Quase vai ser a mesma. Não é a mesma coisa. A objetividade de como que vai fazer, vai ter. Não é esse, eu não quero gerar diferença. A base é essa daqui. 100%, 20% vai para o Justiça do Trabalho. Dos 80%, você vai dividir em 70% direcionado para o investimento no futebol. Não é que esse dinheiro vai para a cogestora, vai para investimento no futebol. E 30% vai para o Guarani. As receitas do Guarani, além desses 30% e dos 20%, que é um acordo da pessoa jurídica do Guarani, ele tem todas as outras receitas, como loja, como sócio torcedor, como mensalidade e assim os 350 mil. Então o Guarani vai sair no mínimo de 6 milhões, mais 30% tirado dos 20% da penhora. O Guarani deve ter uma receita anual em torno de 8 milhões no mínimo para ele saldar todos os outros compromissos e fazer um planejamento.